ministrar, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 20, verso 41 e 42. Primeiro Samuel capítulo 20 diz assim: depois que o menino foi embora, Davi saiu ao lado sul da pedra e inclinou 3 vezes diante de Jonatas, com o rosto em terra. Então despediu-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais que Jonatas. Jonatas então disse a Davi: vá em paz, pois juramos um ao outro em nome do Senhor. Dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e voltou para a cidade. Essa história aqui, querida, Saul era rei sobre o povo de Jerusalém, e a promessa que Davi foi ungido rei, mas não se tornou rei, foi um processo muito grande. O rei era Saul. Essa história desses 2 homens, Davi e Jonatas, um pouco antes, Jonatas ele tira a armadura dele, as vestes, e dá para Davi. Sabe o que Jonatas estava fazendo? Estava dizendo assim: Davi, eu reconheço que você é o rei, eu por título, por ser filho de Saul, teria que ser eu, mas olhando para você, eu sei que você é o rei, então não tem problema não, Davi, eu vou te dar as minhas vestimentas reais, e não tem problema você ser rei. Você pode ser rei e eu vou te servir se você for rei. Um amigo é aquele que às vezes até melhor para você, porque foi isso que Jonatas fez. Essa passagem que eu li aqui fala sobre eles, diz que ele beijou um ao outro. A Bíblia fala que Jonatas e Davi se amavam. Sabe o que é um amor do amigo? Aquele amigo que no dia que está ruim ele chora com você, Carlos. Aquele amigo que está com problema, ele chora com você, que não tem hora para nada. Um amigo que está disposto a dar o melhor para você. Isso foi o que Jonatas fez. E eles aqui fizeram uma aliança que eles estariam juntos para sempre. Se você continuar lendo a história, né, Saul começa a perseguir Davi, Davi foge, e durante 12 anos Davi anda fugido. Depois de uma guerra, né, os homens matam Saul e Davi e vão até Davi mostrar que tinha matado. Davi mata aqueles homens, e durante a vida Davi se torna rei. E Davi, pela aliança que ele tinha não com Jonatas, mas com Saul, ele quer restituir todo o povo ali, todas as terras que eram de Saul. E por coincidência existia um menino, Mefibosete, aleijado das pernas, que estava à beira do caminho, e por coincidência, ou por Jesuscidência, era filho de Jonatas. Davi queria retribuir Saul, mas por coincidência era o filho de Jonatas. Então, muito mais que devolver a Mefibosete as terras, Davi deu de volta um lugar na mesa. A Bíblia fala que dali para frente, todos os dias Mefibosete comia na mesa de Davi. Mas como, pastor, ele não era aleijado das pernas? As mesas antigamente não eram como as mesas de hoje. As mesas antigamente eram mesas baixas, e as pessoas se assentavam assim, tá vendo? Com as pernas para trás. Então ele era aleijado das pernas, mas ele comeu sempre na mesa com Davi para sempre. Então, muito mais que devolver um dinheiro, Davi devolveu a dignidade, porque ele amava Saul. Mas quando ele viu que o menino era filho do Jonatas, ele falou: não posso dar dinheiro só para ele não, eu tenho que cuidar dele para sempre. E como não cuidar desse menino, a não ser colocando ele na minha mesa? Porque bens, pastor, assim, ele podia dar, falar: toma suas coisas, vai viver sua vida. Mas sentando todo dia na mesa, tomando café da manhã com ele, ele sabia: você dormiu bem, meu filho? Você acordou bem? Como é que você está administrando seu dinheiro aí? Está gastando à toa? Como é que está esses gados que eu te dei aí? Multiplicou? O que você está fazendo? Está plantando o que nessa terra? Nos dias de hoje, tá, Gilberto? Assim, minha tradução, tem a minha tradução, essa é a minha, tá? Sabe essa terra que eu te dei? Você está plantando o que lá? Milho? Rapaz, mas milho não é bom nesse tempo não, planta soja. Porque uma coisa é devolver dinheiro, outra coisa é devolver amor, devolver dignidade. Foi isso que Davi fez com ele. E a passagem desses dois fala muito forte de amor. Tinha uma passagem também em Ruth 1,6 que diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que te abandone e não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Esse livro de Ruth, né, a passagem aqui está falando, querido, de uma mulher que foge para uma terra com o marido, né, e começa a vir fome na terra dela, e eles fogem, e o marido morre, e os filhos morrem, e ela tem que voltar. Mas deixa eu te falar uma coisa:
a nora fala para a sogra assim: minha sogra, eu amo demais a senhora, onde a senhora for eu vou deixar a senhora ir sozinha não. Um amor de uma pessoa com a outra. Isso, querido, é algo que nesses dias tem diminuído cada vez mais. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, mas não é de todos, nós podemos ser diferente. O mundo, às vezes, a sociedade, raramente vai ter uma melhora, tá, gente? Não vai ter, mas nós podemos ser diferente. Nós podemos ser imagem e semelhança de Cristo. Nós podemos ser pessoas melhores. Nós podemos ser essas pessoas que expressam esse amor. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Por nós mesmos, nós jamais conseguiríamos entregar a Deus um amor se Jesus não tivesse nos amado primeiro. Por quê? Porque às vezes nosso coração ainda é um pouquinho ruim, nosso coração é rancoroso, nosso coração às vezes fica emburrado, fica. Não só o meu, né? O seu não, você é melhor que eu. A gente fica às vezes, mas encontrando esse amor em Cristo, a gente se sente amado, se sente cuidado. E essa noite eu queria compartilhar um texto com você, é o texto base dessa mensagem, um texto que está em 2 Reis, capítulo 5, verso 1. E aqui eu queria falar de quanto é precioso ter amigo, de quanto é precioso não estar sozinho, de quanto é precioso estar em família. Às vezes você tem sua família, né, biológica, às vezes não. Às vezes sua família biológica está perto, ou às vezes está longe. Mas a família igreja está aqui nessa noite para te acolher, tá bom? Segunda Reis, capítulo 5, verso 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para seu senhor e bastante respeitado. Por meio dele, o Senhor dera vitória a Arã, mas esse mensageiro, esse guerreiro valente, sofria de uma lepra. Jesus, que a tua palavra fale no nosso coração, que o seu Espírito nos ensine e conduza todas as coisas, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa para você. Naamã era general do exército do rei da Síria. Nesses dias, o rei da Síria, a Síria era como se fosse os Estados Unidos, era a maior potência ibérica, o maior exército que existia. Imagina que ia ser general, braço direito do presidente dos Estados Unidos. Será que seria algo importante? Esse homem era o braço direito do presidente. Então a Síria invadia muitos lugares, muitas terras, ganhava muitas guerras. Quando um país, uma nação invadia outra nação, ela ia, saqueava, matava, levava o que tinha de melhor para a terra dela, levava ouro, prata, o que era precioso, pessoas, mas não levava às vezes pessoas enfermas, doentes, às vezes mais de idade, eles deixavam. Em toda a história você vai ver isso. Tem um livro que é o livro de Daniel, que Daniel e os meninos Sadraque, Mesaque e Abidnego foram levados. Nesse tempo de Daniel, eles levaram os meninos bonitos, inteligentes, sábios, doutores da lei. Então eles iam lá e buscavam de melhor. Então esse homem, deixa eu te falar uma coisa, na minha imaginação, era grande, forte, alto, lutador. Só Davi que era lutador pequenininho, né, pastor? Josué era menorzinho, mas os guerreiros eram homens fortes, bonitos. Eu acredito que Naamã era um homem que, se você visse, as pernas tremia. Eu acredito que quem via esse homem, um general vindo para a guerra, eu acredito que sobretudo, se fosse nos dias de hoje, muitas condecorações, muitos títulos, né? Um militar hoje do exército, você vai ver ele tem muitas coisas, e o povo via esse homem e morria de medo dele. Só que esse homem, ele tinha um problema. Esse homem tinha uma lepra. E a lepra nos dias de hoje, naquele tempo, quem tinha uma lepra não vivia com a família. Quem tinha uma lepra vivia à margem. Você vai ver na história da Bíblia que os leprosos, eles tinham um lugar específico que eles ficavam. Quando você tinha uma lepra, você era levado ao sacerdote, e o sacerdote te examinava para ver, porque não podia tocar na lepra. Quem tocasse na lepra se tornaria leproso. O sacerdote examinava a pessoa e tomava a decisão: você vai ficar isolado. E todos aqueles que eram leprosos iam ficar em cavernas. E a Bíblia fala mais pontualmente que de tempo em tempo eles voltavam para ser examinados novamente.
e em tempo voltavam. Se Deus tivesse te curado, você voltava para sua família. Se não tivesse, você viveria o resto da sua vida sem nunca mais ver um filho. Já parou para pensar com tristeza? Nunca mais ver sua esposa, nunca mais ver sua mãe, ou às vezes ver de longe, porque eu acredito que o povo sempre foi arteiro, né? Não é de hoje não que o povo dá um jeitinho brasileiro, né? Eu acredito que um leproso podia às vezes mandar alguém chamar e de longe ter um contato assim, mas ele não podia mais voltar para casa. Ele vivia para sempre isolado como outros leprosos. Imagina nos nossos dias quantas doenças psicológicas nós temos. Minha sogra está aqui, psicóloga, né? Quanto tem aumentado a procura por terapia, por psicólogos, por psicanálise. Imagina o que passava na cabeça de um homem que nunca mais podia voltar para casa, Rafael, que tinha filha, família, uma boa vida, um conforto às vezes, mas ele precisava deixar tudo e para sempre viver isolado. Já para pensar como é que eram as noites desses homens, sem tanto luxo, às vezes em cavernas, passando frio, passando fome, nunca mais dar um beijo numa filha. Já para pensar quem tem filho, quem tem neto, como é bom, né? Ele está cansado, chega em casa, criança fala, que bom que você chegou, quando isso renova suas forças. E esses homens nunca mais podiam ver isso, mas ninguém via isso, só a esposa. O verso 2 diz: ora, as tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Então Israel, a tropa tinha invadido, querido, Israel, a tropa de Arã, e levado entre muitas coisas, bens, tesouros, levado algumas pessoas cativas. E até no dia ruim, tenham cuidado de Deus, porque essa menina poderia estar em muitos lugares, mas ela foi trabalhar na casa de Naamã. Às vezes na sua vida as coisas começam a sair do controle assim, e bate um pequeno desespero, mas deixa eu te falar uma coisa, descansa, se Deus estiver com você, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Quem aqui foi roubado, quem aqui perdeu a mãe, o pai, porque se essa menina está aqui, não fala da história da família dela, o pai podia ter sido morto, a mãe ter sido morta, os irmãos sido mortos. Tem alguém nessa situação aqui? Então a nossa vida está muito melhor que dessa menina, não está? Você pode estar passando um problema, como você ou eu, alguém passando um problema, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus é bom o tempo todo, e Ele cuida da gente o tempo todo. Sabe, esse Naamã, que todo mundo viu um general, a mulher viu um leproso, porque quando ele saía para a batalha, ele saía com uma capa, mas quando ele chegava em casa, que ele tirava essa capa, ele era só um leproso. Então na rua era um grande general, e em casa era um leproso. Deixa eu te contar uma coisa, ele não dormia na cama da mulher dele, porque se ele dormisse na cama da mulher dele, a mulher dele pegava lepra. Eles dormiam em camas separadas, eles não tinham mais intimidade, eles não tinham nada, eles estavam juntos. Como essa mulher amava esse homem também, né, Felipe? Essa mulher continuou com esse homem independente de qualquer coisa, não só por obrigação, mas por amor. E essa menina, querida, ela decidiu, ela vai para a casa de Naamã e começa a trabalhar na casa de Naamã, mesmo perdendo toda a vida, ela está nessa casa, no lugar certo e na hora certa. O verso 3, um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria sua lepra. Então peraí, essa menina, ela tinha um acesso que outras pessoas não tinham, porque Naamã não podia ser visto com essa lepra por todo mundo. Eu acredito que pouquíssimas pessoas sabiam disso, mas essa menina então, ela já era do lugar mais íntimo, ela não era apenas uma serviçal comum, ela era alguém mais próxima. Eu acredito que essa menina entrava no quarto de Naamã, que essa menina cuidava das vestes de Naamã. Eu acredito que essa menina um dia pode ter chegado e ver o sobretudo, ver a capa, ver muito pus na roupa dele, algo diferente, e começou a reparar, começou a procurar saber, até que um dia ela pode ter chegado na esposa de Naamã e falar, minha mãe, minha senhora, o que acontece com o nosso general? O que acontece com ele? Sabe, sempre que eu pego as roupas dele, os lençóis deles ficavam mais sujos. Você já dormiu com uma ferida? Já cortou a mão e de noite você acordou, estava sangue na ferida assim? Né? As mulheres que nos dias menstruais, às vezes, pode sujar uma roupa íntima, pode sujar uma cama.
Imagina que era a rotina desse homem todos os dias. Essa menina era um lugar, alguém de uma maior intimidade. Ela era íntima para poder ver a lepra de Naamã. Essa menina não se tornou só uma funcionária, ela se tornou uma filha. Porque uma funcionária, se ela visse a lepra de Naamã, ela, na primeira oportunidade, ela ia sair esparramando para os outros. Esse homem aí, ó, foi lá, matou todo mundo, esse homem é doente. Mas essa menina se tornou uma filha. E essa menina começou a amar Naamã. Começou a ser grata por o que ele fez por ela. Que até mesmo nos dias maus, existe um cuidado de Deus com a gente. Essa menina começou a acessar um lugar diferente. Ela foi grata a essa família que a trouxe. Às vezes, até tendo matado sua própria família. Essa menina começou a ver a vida com os olhos de gratidão e não de ingratidão. E assim somos nós, sabia? Você tem problema aqui? Se não tiver, vou te dar 2 para você ir embora para casa, meu. Se não te passou, não tem problema. Me espera no final do culto que eu vou te dar só uns 2 aqui para você ir embora para casa. Mas deixa eu te falar uma coisa, uma frase que o meu pastor fala. O copo está mais cheio que vazio. Nós vamos parar de tirar os olhos do que está vazio, naquilo que você não tem, naquilo que você não conseguiu. Às vezes é até uma enfermidade, mas Deus é bom, pode te curar. Se é um problema na sua casa, é algo que você está vivendo, mas olha aqui o que Deus já fez na sua vida. Olha o prazer que é estar aqui nessa noite, que é estar num domingo, estar na igreja. Não sei como foi a sua vida, mas eu acredito que a sua vida está muito melhor do que já foi. Eu acredito que você pode dar para os seus filhos aquilo que você não teve. Então isso já é motivo de ser grato. E essa menina conseguiu ver isso. Essa menina começou a ver a vida com os olhos espirituais e não com os olhos naturais. Devemos retribuir o mal com o bem, mesmo a quem nos fez mal. Sabe o que essa menina me ensina? Um amor que constrange. O amor dessa menina, para mim, chega perto de Jesus por nós. Mesmo sendo prejudicada, mesmo sem perder a sua família, ela era grata ao que ela vivia nesse dia. O verso 4 diz assim: Naamã foi contar ao seu senhor, que era o rei, que a menina israelita dissera. O rei de Arã respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa fina. Então Naamã foi falar com o rei de Arã, e o rei de Arã falou para ele assim: vou te dar uma carta, você vai entregar ao rei de Israel. Lembra que Arã tinha invadido Israel há pouco tempo, não era muito tempo não, tinha invadido, matado, levado pessoas, mas você vai levar uma carta minha pedindo para você encontrar esse profeta. Sabe o que Naamã fez? Acreditou nessa menina. Será que um rei precisaria acreditar numa menina? Mas sabe o que Naamã viu? A mão de Deus sobre ela. Naamã viu que ela era diferente. Na nossa vida, nós vamos ser pessoas como essa menina, pessoas diferentes, pessoas que não retribuem o mal com o mal, mas o mal com o bem. Independente da situação, essa menina falou para ele, e ele vai ao rei de Arã com essa carta, e ele não só levou a carta, a Bíblia diz que ele levou 10 talentos de prata, 1.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa fina. Deixa eu te contar uma coisa, isso aqui era muito recurso, isso aqui não era pouco recurso não. Quando fala de 10 talentos de prata, 10 talentos de ouro, era 6.000 dias trabalhados, de prata seria menos. Mas ela não levou qualquer coisa, Naamã levou o de melhor que ele tinha. Naamã pegou no meio dos seus bens, do que ele tinha, acredito que o rei deve ter dado coisa a ela, falou assim: vai lá com a carta para o profeta, leve esse presente para o profeta, se existe essa menina, eu acredito que ela pode te curar. E o verso 6 diz assim: a carta que levou ao rei de Israel dizia: como essa carta estou te enviando Naamã, o meu oficial, para que o cures da lepra. Olha que responsabilidade, hein? Um rei mandando carta para outro rei. O verso 7: assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure a sua lepra. Vejam como ele procura um motivo para desentender comigo. Esse rei, querido rei de Israel, fica em pânico.
Por quê? Porque ele recebeu uma carta do rei de Arã, que tinha acabado de invadir lá, matado pessoas, levado bem, levado tudo que ele tinha, e ele recebe uma carta de um outro rei, sabendo quem era Naamã, que não era qualquer pessoa, era um general. Eu acredito que o rei de Israel pode até conhecer Naamã, sabia? Porque se ele invadiu lá com o seu povo, ele podia saber quem era Naamã. Naamã era um homem conhecido. Quando ele viu, falou, não, pelo amor de Deus, desesperou. O profeta nesses dias era a voz de Deus. Então nós estamos falando de um rei de Israel, que tinha um profeta em Israel, mas não reconhecia o que ele podia fazer. Assim somos nós, sabia? A gente tem o Espírito Santo dentro de nós, a gente tem Jesus dentro de nós, e muitas vezes nós estamos procurando algo fora, que nós não precisamos, está dentro da gente. Sabe, o rei de Israel desesperou com a carta do rei de Arã, dizendo que tinha cura naquele lugar. Então o rei de Arã descobre que é um profeta, e o rei de Israel não sabe que podia acontecer algo. Deixa eu te falar uma coisa, o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, é Jesus, e Ele está aqui nessa noite, e quando você sair por essas portas, Ele vai com você, e amanhã quando você acordar, Ele continua com você, e se você fizer uma besteira, Ele continua com você, porque nada que você faça vai fazer Deus te amar mais ou menos, porque a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro, não que Ele não queira que você se torne uma pessoa diferente, mas o amor dEle por você é único. Pastor, mas eu fiz tanta besteira, e Ele te ama. Ama. Pastor, mas eu acertei, e Ele te ama. Ama, porque Ele é a expressão do amor. Nós vamos saber que dentro de nós, Jesus morreu e deixou para nós o Espírito que o mundo não pode ter, o Espírito Santo de Deus. Então quando as coisas estiverem diferentes, difícil, coloca a mão no seu coração e fala assim, Espírito Santo, coloca a mão na sua cabeça e fala, Espírito Santo, eu não tenho uma decisão, mas me ajuda a tomar. Espírito Santo, conduz a minha vida, Espírito Santo, conduz meu coração, Espírito Santo, me ajuda a fazer algo que eu não posso, porque de nós não vamos conseguir, mas se o Senhor for com a gente, nada pode nos parar. Esse problema que você tem é tão pequeno para Deus, em vez de você mostrar para Deus o tamanho do seu problema, mostra para o seu problema o tamanho do seu Deus. A gente às vezes está andando na contramão, a gente fica, né, o meu problema, o meu, que seu, sai para lá, ele é seu, não é do capeta, né, a minha doença, não é sua não, sai para lá, essa doença é do inferno, sobre você está Jesus, sobre você está Jeová Rafael, o Senhor que sara. Pastor, mas eu posso sair por essas portas do mesmo jeito? Sim, a gente pode orar aqui, fechar os olhos e ficar do mesmo jeito, mas se o Senhor for comigo, eu tenho certeza que Ele vai me ensinar, eu tenho certeza que Ele vai me dar a direção. E o verso 8 diz assim, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou essa mensagem, porque rasgaste suas vestes, envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Sabe que isso aqui é o próprio Cristo, é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo. Sabe o que Jesus nos disse em João? Não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crê em mim. Sabe o que o profeta está dizendo? Gente, sofre não, rei, não rasga as vestes não, manda esse homem ter comigo. E sabe o que Naamã faz? Vai. O verso 9 diz, então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Então chegou, irmão, o general para receber o milagre que ele precisava. Lembra que ele levou muita coisa com ele? Que ele levou ouro, prata, ciclos, roupas finas. Verso 10, Eliseu enviou o mensageiro que lhe disse, vá e lave 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Já parou a pensar qual que era a expectativa de Naamã? Um homem importante, chefe do exército do rei da Síria, que saiu da sua casa, deixou sua esposa, pegou grandes coisas materiais para dar, levou as pessoas com ele, foi de encontro com o rei, agora é o profeta, ele chega na casa do profeta, e o profeta manda só um recado para ele, nem abre a porta. Você gosta de ser recebido assim? Nossa, vai lá em casa que eu vou te entregar um negócio. Chega lá na porta da pessoa, a pessoa nem sai na porta. Você gostaria? Eu não. Eu gostaria que tivesse até um cafezinho, um pão de queijo, né? Então vamos tomar um café. Ô irmão, de onde você é, irmão? Filho de quem? Eu sou mineiro, irmão. Filho de quem você é? Filho de... Conheço mais sua mãe. Ô, neta do seu Clodoaldo, né? Eu acho que era isso que ele esperava. Mas ele não ouviu nada disso. Ele só mandou responder. O verso 11
Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Olha o que é isso aqui. Sabe o que é isso? Isso somos eu e você, quando a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Sabe, essa passagem de Naamã não é algo diferente da gente. A gente faz um plano na vida e fala: nossa, em tanto tempo vai acontecer isso. E sabe o que boa parte das vezes, ou quase nunca, acontece? A gente faz uma oração, pastora Cida, deve fazer assim, né? O senhor sabe, né, Deus, né? Quer pôr Deus na parede, a gente acha que é o bope. Quer pôr Deus na parede, Deus fala: tadinho, né, meu filho, eu te amo demais, mas não é assim. A gente estipula tempo. Eu vou orar, em 9 meses Deus vai responder. E Deus não responde. Sabe por quê? Porque Deus não é a gente. Existe uma passagem na Bíblia de Daniel, que Daniel jejuou 21 dias, e nos primeiros dias Deus quis responder, mas houve uma barreira espiritual, e no 21º dia, Deus responde a oração de Daniel. Então a gente não pode falar assim: eu vou fazer o jejum de Daniel. Não, Daniel ia jejuar 10 anos se fosse preciso, né? Só acho que no 21º dia Deus respondeu. Então nós não somos dignos de apertar Deus e querer que as coisas do jeito da gente. Pastor, mas eu devo me preparar? Deve, porque às vezes você quer um bom trabalho. Quando o bom trabalho aparecer, você tem que estar apto ao trabalho. Não espere achar que essa porta vai abrir para mim, e no dia da entrevista fala: a qualificação é essa, não, eu não tenho, vou fazer. Então você vai fazer, e se você der sorte, quando te aparecer de novo, ou se a pessoa dessa vaga nunca mais sair, está enrolado. Porque nós precisamos nos preparar para algo. Mas deixa eu te contar uma coisa: não é do jeito que você quer, não é na hora que você quer, não é da maneira que você quer. Por quê? Porque Deus não é nossa babá. A Bíblia fala que se o herdeiro é menino, nada difere de um escravo. Você tem coragem de dar um carro zero para uma criança? Por quê? Porque ela não está apta. Hoje nós lavamos o carro lá em casa, eu vou ajudar, e a gente foi lavar, papai, vamos lavar nosso carro, porque eu já falei que é nosso. Eu falo: filho, tudo que é meu é seu, até minhas contas. Não tem problema. Mas ele não pode dirigir, porque ele não está apto. Então quando ele crescer, ele vai poder. E assim muitas vezes somos nós, sabia? Deus quer fazer algo na vida da gente, mas não faz. Por quê? Porque nós não estamos preparados. Tem coisas que se Deus te der, Ele vai te perder. Então tem coisas que nós vamos precisar entender que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Verso 12: não são os rios de Abana e Far em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Naamã ficou indignado. Eu saí de lá, de Arã, vim aqui, perdi meu tempo. Acho que ele ficou bravo até com a menina. Quer saber a verdade? Eu acredito que vou dar umas corriãozadas naquela menina quando eu chegar lá. Menina miserável, estava lá em casa, já estou sofrendo com essa doença há anos. Que essa menina? Eu acredito, irmão, que ele ficou, quando a Bíblia fala que ele ficou irado, furioso é furioso, não ficou nervoso, não, ficou furioso. Nos dias de hoje, fala um tanto de palavrão. Uma pessoa furiosa. Você acha que uma pessoa furiosa não fala uns palavrão, não, querido? Fala, não fala? Fala, você sabe que miserável. Mas sabe o que faz a diferença? Os amigos. O verso 13: os seus servos foram até ele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave e seja purificado. Sabe esse rio, querido, que o profeta manda ele mergulhar? Era um rio sujo, não era um rio limpo. Quando fala os rios Abda, Mafar, Damasco, eram rios limpos. E ele fica indignado: por que eu tenho que mergulhar nesse Jordão, nesse rio sujo? Já estou doente com essas lepras, tenho que mergulhar nesse rio. E furioso, ele está indo embora. Mas sabe uma coisa que eu quero ensinar para você? Quem anda sozinho morre no caminho. Quem anda sozinho morre no caminho. Sabe que esses servos aqui, eu não quero nem dizer servos, eu quero dizer esses amigos. Porque se um leproso
não podia mostrar para as pessoas a sua lepra, porque senão ele teria que viver isolado. A mulher de Naamã sabia da lepra, a menina sabia da lepra, e eles também sabiam. Eles não eram só guerreiros com ele, apenas homens de batalha, eles eram amigos. Eu acredito que durante toda a viagem para lá, Naamã abriu seu coração. Naamã foi falando: eu preciso de um milagre, eu estou doente. Eu acredito que Naamã abriu sua camisa, mostrou para eles. Às vezes uns sabiam, outros não sabiam, mas se não sabiam, passaram a saber naquela viagem. Porque quando a gente lê uma viagem, querido, deixa eu te falar uma coisa, não tinha um Uber, não tinha um carro, não, a viagem era longa, era de carruagem, eram às vezes dias, e ele teve tempo de mostrar para eles suas feridas. Acredito que eles oraram por ele, sabe, Felipe? Não, meu senhor, Deus vai curar isso aí, o Deus de Israel vai curar isso de você, esse profeta vai estar lá. Sabe, se a gente para escutar a nossa alma, a gente vai sempre fazer besteira. Mas quando nós temos amigos que têm um bom conselho, que têm uma boa palavra, que tem Deus na vida deles, nós vamos ser bem-sucedidos. Sabe, não eram só servos, né? Eu acho muito lindo que diz assim: meu pai, se o profeta tivesse pedido coisa mais difícil, o senhor faria? Sabe o que esse homem está dizendo para o outro? Ô meu paizão, ele não era só um general, ele era um pai para muitos. Eu acredito que ele cuidava da família de muitos, cuidava dos filhos de muitos. Nos dias de hoje, ir no aniversário dos filhos, pastora Márcia, tivesse o aniversário dos filhos, Naamã ia no aniversário dos filhos. O Naamã conhecia o problema deles. Na minha tradução, Naamã era pastor daqueles homens, sabia? E eles viram o pastor deles, o líder deles, o amigo deles morrendo. Sabiam que se as pessoas soubessem que Naamã estava doente, Naamã ia ficar isolado. E eles não queriam isso, então eles falam: meu senhor, se te pudesse pedido a prata, as coisas, o senhor não faria? Por que você não faz isso? Agora entra o outro lado: ouvir os amigos. Uma coisa é ter um conselho dos amigos, e a segunda é ouvir os amigos. Essa é uma dificuldade que muitas vezes nós temos, em parar para reconhecer e dizer: ele tem razão, essa pessoa, ela tem razão, a minha esposa tem razão, o meu marido tem razão, o meu filho tem razão. Às vezes é um filho, mas é um filho que te ama, que está vendo que a sua vida não está indo para um caminho certo, e sabe que não mais o profeta, mas o próprio Deus pode mudar a sua vida. O verso 14 diz: assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e a sua pele se tornou como uma pele de uma criança. Aleluia! Sabe o que é isso, querido? Um conselho de um amigo. Sabe, quando fala lá, já viu pelinho de neném, irmão? Coisa mais bonitinha que é, nenenzinho assim, dá uma vontade de morder, não dá? Menino quando nasce, assim, aquela pelezinha. Já parou a pensar que um general, um homem já mais de idade, nem botox ele colocou, e a pele dele ficou maravilhosa? Sabe o que é isso? Isso é o que Deus faz com a nossa vida. Isso é aquilo que Deus faz com a gente, quando nós paramos para ouvir Deus, quando nós paramos para ouvir as pessoas que estão com a gente, quando no meio da caminhada você pensa em desistir. Não precisa levantar a mão. Quantos de nós já pensaram em desistir na vida? Quantos de nós já pensamos para parar assim? Não, isso aqui não tem mais jeito. Eu já pensei que a minha vida não tinha mais esperança. Como cristão, como pastor, já tive meus dias maus. Tive, querido. Deixa eu te contar uma coisa, conta para ninguém não, eu vou ter muitos, tá? Porque eu não vou morrer por agora. Mas uma coisa que eu agradeço a Deus, não só por ter Deus, mas por ter um pastor e por ter amigos. Amigos que congregam aqui comigo, amigos que estão na jornada comigo, pastores amigos, né, como os pastores que comigo caminham comigo. Então a gente tem um grupo só a gente, que eu mando mensagem lá e a gente pede oração pelo outro. Nem todo dia tá bom. Hoje meu amigão está lá sentado com muita dor, então a dor dele é a minha dor. Sabe o que é isso? Amizade. Sabe, a Bíblia fala que Naamã foi curado como a pele ficou como um bebê, e ele volta para casa totalmente diferente. Já parou para pensar qual foi o sentimento da mulher de Naamã quando ele chegou em casa curado? A mulher enviou um homem para ser curado como um leproso, às vezes já não estava muitos anos com ele, mas devido a escutar aquela menina que devolveu o ódio em amor, ele volta para casa, ele mergulha o Jordão. Já para pensar como é que foi a viagem de volta, a alegria que eles foram, a festa que eles fizeram, como foi gostoso, Rafael, essa viagem voltando, né?
Eles foram chorando com Naamã e voltaram se alegrando com Naamã. E a Bíblia diz: chorai com os que choram e alegrais com os que se alegram. Sabe, hoje você pode estar chorando, mas amanhã você pode estar feliz. E a Bíblia nos ensina a chorar, mas a se alegrar. Então nós não podemos apenas chorar, nós temos que se alegrar. Se alegrar quando uma vida é entregue a Cristo, se alegrar quando o teu irmão, teu amigo compra uma casa, compra uma bicicleta, compra uma moto, a vida melhora. Porque muitas vezes nós temos facilidade de chorar, mas dificuldade de alegrar. Não conta para ninguém não. Se a pessoa comprar uma bicicleta aqui na igreja, eu peço para dar uma volta. E deixa eu te contar, eu acho que eu ainda consigo andar numa roda, viu? Eu já fui bom nisso, não sei, né? Não estou querendo arriscar mais não, que eu tenho filho para criar lá em casa. Vai que eu caio para trás aí, fica afastado pelo INSS. Mas deixa eu te contar uma coisa, toda a vitória das pessoas é a minha vitória. Como eu alegro de ver uma pessoa chegar aqui na igreja, às vezes com uma dificuldade, às vezes passando um problema, e daqui a pouco Deus começa a trabalhar. Aquele que estava desempregado consegue um trabalho, aquele que estava vivendo uma vida consegue vencer uma enfermidade, e daqui a pouco a gente junto olha para trás e vê o que Deus fez em nós, porque Deus não faz só nele, Deus faz na gente que ora, na gente que está junto. Como é bom ver uma jovem que passa no vestibular e manda uma mensagem: pastor, passei no vestibular. Como é bom ver alguém que casa, né? A gente vê, brinca, fala, não larga não, tá difícil, hein? Dá tudo para o pastor, menos intimidade, tá? A gente é feliz porque durante muitos anos foi ensinado para as pessoas que o pastor tinha que ter cara ruim. Tem não, querido, meu Jesus era feliz, alegre, meu Jesus era alguém contente, meu Jesus se alegrava, celebrava, jantava, comia com as pessoas. A minha intenção como pastor é mostrar para você que Deus é tão bom que mudou até a minha vida, que dirá de você que eu sou muito pior que você. Sabe, esse Deus, querido, Ele nos ama muito. E se você está aqui nessa noite é porque um amigo ama você. Um amigo fez como Filipe com Natanael, não quis só para ele, mas foi correndo te avisar. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o profeta que eles falaram, está ali. Sabe o Jesus, Ele não está mais na cruz, Ele desceu, Ele ressuscitou. Ele não mora mais fora, Ele mora dentro de você. E se você falar com Ele, a Bíblia fala que Ele é o socorro presente no dia da angústia. Pastor, parece que eu tenho um bloqueio, uma dificuldade, está tudo bem. Ele entende isso, não tem problema algum. Sabe, busque Ele, feche seus olhos, peça a Ele, fala: Senhor, parece que eu quero te conhecer, mas não conheço. Não tem problema não. Sabe, pastor, mas parece que o meu coração é duro. Está tudo bem, o meu também era. Meu coração era duro, igual uma pedra. E um dia eu abri a Bíblia e falei assim: se o Senhor é Deus, fala comigo. Se o Senhor é Deus mesmo, igual esse povo tudo fala aí, fala comigo. Faz esse desafio. E eu abri a Bíblia e estava escrito assim: eis que tirarei um coração de pedra e te darei um coração de carne. Sabe o durão? Virou um chorão. Sabe o durão? Virou um chorão. Sabe o valentão? Virou um gatinho. Sabe o valentão brabão? Bobão. Eu era um bobo até, né? Eu era um bobão. Virou um manso, humilde coração. Por quê? Porque eu decidi seguir a Cristo. E de vez em quando esse homem antigo tenta voltar, tá? Não pensa que ele morreu não, de vez em quando ele tenta ressuscitar. E eu, opa, miserável, morre aí, fica aí. Sabe por quê? Porque um dia eu ouvi um conselho de um amigo que disse: Deus tem um plano na sua vida. E deixa eu te contar uma coisa, não foi um dia não, foram 6 anos. 6 anos. Esse amigo indo na minha casa dizendo: Beto, porque ele não me chamava de pastor Humberto não, irmão, nem pastor eu era Beto. Beto, Deus tem um plano na sua vida. E eu dizia: não, César, tá bom a minha vida assim. Ele falava: cara, não tá, pensa bem. Ele nunca me forçou a nada, nunca me julgou, nunca apontou o dedo para mim, mas continuou orando por mim, continuou insistindo na minha vida. E se eu estou aqui hoje, eu devo muito a Deus, mas eu devo muito a Ele, muito, não é pouco. E eu tenho noção disso, sou muito grato. E muito mais que isso, Ele me apresentou um outro amigo. E eu queria terminar com você nessa noite falando desse outro amigo, que está em João, capítulo 14, verso 15. João capítulo 14, verso 15 diz assim, as palavras de Jesus: se vocês me amam,
obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vem nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês, e Ele estará com vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Desde pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também me verão. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, e vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Sabe que Jesus falou para os discípulos dele? Que ele ia partir, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, e chegaria uma hora que ele não estaria ali mais, mas ele não deixaria ninguém sozinho, porque ele mandaria o Espírito da verdade que o mundo não pode ver. Sabe qual é esse Espírito? É o seu melhor amigo, o Espírito Santo. Jesus, querido, ele morreu, ressuscitou, ele vai voltar, vai governar a terra. A Bíblia Apocalipse diz que ele voltará em uma nuvem, todo olho verá. Já para pensar que visão linda, um negócio que todo mundo vê, porque o sol, ele nasce em alguns lugares e se põe em outros, então nem todo mundo vê o sol ao mesmo tempo, mas Jesus todos verão no mesmo tempo a volta dele. Já para pensar que imagem linda, querido, Jesus voltando no céu em um cavalo branco. Eu brinco com o Judá esses dias ouviu na salinha que Jesus ia voltar num cavalo branco, e eu falei: filho, o cavalo é grande, do tamanho de um dinossauro, grandão, numa nuvem branca assim, todo mundo vai ver, mas até ele voltar, ele nos deixou algo que não nos deixaria só, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, esse que mora dentro de você, esse que está no seu coração, esse que você conversa com ele aonde quer que você esteja. Você não conversa com ele na igreja, você não conversa com ele, se estiver tomando banho, conversando com ele, conversa, estiver trabalhando, falando com ele, porque a Bíblia fala que a gente pode orar o dia inteiro. A única coisa que Deus pede para a gente é orar sem cessar. Quer dizer, você pode estar trabalhando falando com Deus, você pode estar trabalhando falando com o Espírito Santo, você pode estar na sua casa jantando falando com o Espírito Santo, você pode falar com a sua esposa: amor, espera só um pouquinho, estou falando com o Espírito Santo aqui agora, daqui a pouquinho a gente conversa. Esse é o Espírito que o Senhor deixou por nós, e nessa noite eu queria orar, amém? Você pode ficar de pé? Essa noite eu queria orar. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria primeiro fazer uma oração simples. Se algum dia na sua vida você pode conhecer Deus, pode ter ouvido falar de Deus, e está tudo bem, mas se você não fez essa oração, eu queria fazer essa oração com você. Coloca a mão no seu coração e repete assim comigo: Jesus, eu quero te entregar a minha vida aqui nessa noite. Eu quero entregar o meu coração, a minha alma, o meu espírito ao Senhor, Pai. Eu sei quem o Senhor é, mas não te conheço. Repete comigo, irmãos, abre a boca, fala comigo, não deixa sozinho não. Eu sei quem o Senhor é, mas eu não te conheço. Eu quero te entregar a minha vida. Guia as minhas decisões, guia minha casa, guia minha família, guia tudo que eu faço. Eu te entrego tudo que eu tenho e tudo que eu sou. A partir de hoje, eu quero te conhecer, em nome de Jesus, amém? Senhor, obrigado.